Não, a ciência não é neutra em nenhum sentido, porque quem faz uma, quem faz pesquisa científica parte de convicções, parte de pressupostos, né? E esses pressupostos certamente vão influenciar a própria pergunta, o próprio objeto da pesquisa. A ciência é feita por pessoas, os cientistas são pessoas, e eu acho que não existe, então, ciência neutra. Existe sempre um interesse. Essa ciência nossa, como nada no mundo, ela não é neutra. A ciência que está vinculada, né, assim, a interesses, assim, seja interesses do capital, de quem produz e ganha dinheiro com a medicina, seja interesses de quem quer fazer diferente. Então, eu acho que isso não pode ser negado jamais. Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é isso. Eu acho que a gente tem que desmascarar a neutralidade da ciência. Quando a gente estava fazendo controle de piolhos, nós sofremos uma pressão, na época, que são uns 20 anos atrás, de uma indústria dessa farmacêutica aí que estava querendo fazer propaganda do medicamento que usava contra piolhos. E você sabe que piolho habita a cabeça. A gente usar ser humano como cobaia, fazer experimento, nós nunca aceitamos isso. Então, quando a gente, na área que eu estudo, por exemplo, você faz o controle de piolho, há várias multinacionais, cada uma puxando pelo seu medicamento. Sem saber se isso vai causar algum problema, se o produto tem alguma bula, tem uma indicação que você chega em qualquer farmácia, em qualquer drogaria e possa trazer para casa e dane-se o resto. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Uma instituição privada com objetivo no lucro pode orientar, né, pode determinar de tal maneira o desenvolvimento da pesquisa que a torne ilegítima. E existem referências a que na indústria farmacêutica não é incomum que esse tipo de desvio aconteça. A gente cai numa loucura, porque se a gente for pensar, tudo aquilo que a gente aprende, vamos receitar isso para aquilo e tal, pode ter por trás um interesse meramente comercial de se vender aquele medicamento, não necessariamente uma eficácia comprovada e legitimada. E isso é uma coisa muito pesada se a gente for pensar, assim, né, o quanto que isso influencia. Eu acho que a universidade está passando distante de nos dizer isso, assim, de dialogar isso com a gente, de mostrar que pode ser diferente. Pelo contrário, a gente senta nas cadeiras, né, principalmente no ICB que vocês estão vendo agora, que é essa tristeza, a gente senta nas cadeiras e os professores vão lá dizendo: isso é assim, assim, assado, o medicamento faz isso, faz aquilo. A gente nunca discute o que tem por trás, quem ganha, quem perde, né, e a serviço de quem essa ciência está em funcionamento. Eu acho que é uma questão realmente complicada de ser abordada, porque eu acho que muitas vezes os financiamentos acabam, como eu já disse, direcionando os resultados. Não necessariamente, então, esses resultados vão atender aos interesses da comunidade. Então, eu acho que quando a gente pensa que nós estamos querendo competir aqui com grandes laboratórios internacionais, né, e as pessoas estão querendo fazer uma pesquisa de ponta nessa área aí, elas aceitam trabalhar dentro do interesse dessas corporações e não dentro do interesse público que deveria ser privilegiado. Para lembrar aqui o Thomas Kuhn, né, a pesquisa normal, quer dizer, a pesquisa essa que não dá grandes saltos, né, qualitativos, né, essa é que caracteriza essa grande massa de produção, né? E, então, eventualmente, é uma pessoa que publica um trabalho por ano, que pode fazer um trabalho mais relevante no próprio campo do conhecimento, do que alguém que produz 10, 15 trabalhos por ano e que estejam referidos sempre às mesmas bases. Então, o número, publicar
muitos trabalhos bons é ótimo, é sempre muito bom. Agora, publicar muito trabalho não necessariamente significa que o somatório deles resulte numa contribuição de fato relevante para o campo da pesquisa. É preciso que nós tenhamos uma perspectiva de formação ou de produção de qualidade, e essa qualidade tem que ser mensurada e ela tem que ser estabelecida sua referência. Ela não pode ter como referência uma qualidade do que é feito lá fora, ela tem que ter como referência uma qualidade do que é necessário para nós. E essa qualidade tem que ser cobrada, e não essa estupidez de uma quantidade desnecessária, e que nós sabemos hoje que, como todo tipo de conhecimento, será deteriorada rapidamente. Então, acho que nós temos realmente que ter na universidade uma perspectiva de produção de conhecimento, isso não tem a menor dúvida. Agora, essa produção de conhecimento ela precisa estar referenciada não só por uma qualidade, mas por uma direção ou uma tendência de direção social, e que possa estabelecer então que essa produção tenha esse peso qualitativo. Do jeito que está, é muito ruim, e ela na verdade é estúpida. Na verdade ela é um pouco inteligente, do jeito que está. Então o impacto mostra o número de pesquisadores que trabalham em determinada área. E eu acho às vezes covardia você comparar publicações com fator de impacto. Existem outros fatores, por exemplo, a minha vida, ela é importante, porque vê quanto tempo que uma publicação fica no espaço. Porque o impacto nada mais é do que uma relação entre o trabalho que você publica e o número de citações que você faz, você recebe. Então, se você faz trabalho polêmico, você recebe um número tremendo de citações. Se você faz trabalho, por exemplo, de técnicas, e técnicas modernas, aquilo o número de citação é progressão geométrica. No caso meu, que trabalho com taxonomia, Linnean não está vivo para retribuir aqui a minha citação. Para você ter uma ideia, há uns anos atrás, uma revista tinha um impacto 0,5, era uma revista de astronomia e astrofísica, poxa. Será que o impacto baixo significa que os pesquisadores fazem ciência de má qualidade? Não.